Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Obrigado, Gui. Obrigado, Richard. O Gu aí na mídia também. Sempre colocado. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo no final dessa mensagem. E eu queria que vocês abrissem comigo em Tiago, capítulo 2. Hoje nós estaremos falando de fé, tanto nesse culto quanto culto à noite. Queremos receber quem nos visitam. Nicélene, é isso? Everson e Pedro. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa é uma casa de oração. Nós somos uma congregação pequena, né, de início há alguns anos. Estamos começando aqui, mas sempre adorando a Deus e buscando o Senhor. Sejam muito bem-vindos. Tá? Nossos cultos são sempre presenciais. Agora nós estamos com o domingo de manhã e a quinta noite, né? Ao vivo e presencial. Mas nós também temos transmitido o culto da noite, né, ao vivo. Também nós transmitimos esse culto à noite, mas ele somente aí nos canais online aí, tá? E também temos as nossas reuniões de oração, que são quinzenalmente a segunda-feira para as mulheres e nas sextas-feiras, né, para os irmãos da igreja. Toda sexta-feira nós nos reunimos para orar também, tá? Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Eu quero abrir com vocês em Tiago 2, hoje nós vamos falar de fé, né? Nós estamos aí há alguns meses nesse livro de Tiago, né? Também pregando outras mensagens, mas sempre quando nós podemos, nós voltamos para continuar essa série de mensagens no livro de Tiago, que fala agora de fé, né? Hoje, tanto de manhã quanto à noite, nós vamos falar de fé. E quando a fé é testada, né? E agora falando sobre uma fé morta. Amém? Fé sem obras é morta. A partir do verso 14, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar, mas não lhe derem o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, e eu com obras mostrarei. Não, mostra-me a sua fé sem obras, e eu com obras lhes mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Em outras versões é imputado. Isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa justificada pelas obras, e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Queremos nela nos alimentar hoje, pedindo que o Senhor, Pai, nos ajude através da fé, através da sua palavra, através do teu Espírito Santo, Pai, nos ajudando a entender a palavra e o proveito de tudo isso para as nossas vidas, para uma vida prática de fé,
para uma vida verdadeira, para uma vida onde nós possamos buscar cada vez mais a Tua palavra e viver uma fé verdadeira e santa. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tem outros trechos da palavra de Deus que falam sobre a fé e as obras. Tem outros trechos que expressam sobre fé e obra. E um dos trechos é Romanos 3, 28 e outro é Romanos 4, 2 e 3. Né? E sobre o que Paulo fala a respeito desta obra. Né? E aqui é interessante que Tiago enfatiza uma prática cristã, né? Sem nenhuma pretensão ou prática de distorcer ou eliminar aquilo que a palavra já disse sobre fé e sobre uma fé prática. Mas aqui, e lembrando sempre, pessoal, que não é uma fé salvadora, né? Quando o Tiago aqui está falando e Paulo fala, né, eles falam da prática da fé e como nós somos justificados ou como a fé é consumada, mas não sobre a fé salvadora. A fé salvadora é através das obras de Cristo, não de qualquer obra que eu faça. Para ser salvo eu preciso crer e receber aquilo que Cristo fez por mim. É nessa fé, essa é a fé que salva, a fé que o Senhor realizou, né? E eu creio naquilo que Ele realizou e recebo aquilo que Jesus fez. Mas aqui sobre uma fé consumada e uma fé que justifica. E é interessante nós entendermos nesse processo, né? Paulo ensinou que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E Tiago repete de propósito as mesmas frases, testemunhos e exemplos que Paulo usou. Paulo usa vários exemplos no livro de Hebreus, que fala, né, de forma interessante, porque ali o livro de Hebreus não tem definido quem era o que escreveu, né, porque não temos um documento histórico falando quem escreveu, mas provavelmente alguém que andou com Paulo. E ali o livro de Hebreus fala sobre os heróis da fé. Paulo escreveu o livro de Romanos e ele fala dessa fé. E no livro de Hebreus fala de vários detalhes desses heróis da fé e fala de Abraão, né? Como fala de Raabe, como fala de Moisés e fala de diversos que andaram com fé. Mas a palavra aqui ela está falando de uma fé morta, né? Uma fé que ela sem as obras ela é morta. A fé é uma doutrina chave do cristianismo. O pecador é salvo pela fé, diz lá em Efésios 2, 8 e 10. Olha o que fala aqui, ó. Porque pela fé sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Então não é o que eu faço. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus antes preparou para que andássemos nela. A salvação é só pela fé. Mas a fé salvadora não vem só, um dia disse Calvino, né? Ela se evidencia através das obras. E Paulo fala de uma justificação pelas obras. E Tiago fala daquilo que vem após a fé, né? Aquilo que a fé expressa e ela transmite, né? Fala sobre essa consumação da fé. A questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? Pela fé somente. A questão levantada aqui por Tiago é: como a fé verdadeira é reconhecida? Como eu reconheço alguém que tem fé? Através das obras e dos seus frutos. É simplesmente isso. Então, uma palavra não contradiz a outra, mas elas se complementam.
Paulo fala que é somente pela fé que nós somos salvos, enquanto Tiago está falando, como que eu vejo que alguém tem fé? É através das suas obras, através dos seus frutos, através daquilo que essa fé está produzindo em corações, em vidas, aquilo que está sendo gerado. Então é importante nós entendermos nesse processo. A fé é a confiança de que a palavra de Deus é verdade, não importam as circunstâncias. Você confia que a palavra de Deus é verdade? Mesmo então, estando em algumas circunstâncias difíceis. A fé é essa confiança de que a palavra de Deus é verdade, mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de provas muitas vezes terríveis, e que nós muitas vezes pensamos que não somos capazes de suportar. E a palavra de Deus é bem clara, não vem sobre nós nenhuma prova que nós não possamos suportar. Se essa prova veio para você, é para te fazer melhor, mais forte, amadurecido para outros momentos. Eu sempre falo, que com a vida cristã e com o nosso crescimento, a gente vai enfrentando provas mais difíceis a cada vez. Mas se nós entendermos que cada prova da vida, ela foi enviada a mim, para que eu cresça, para que eu amadureça, as provas não são tão difíceis assim. Eu fui amadurecendo com cada prova, e fui crescendo com cada provação, e fui me preparando para as provas difíceis. A minha dificuldade que eu tinha lá na infância, não é a mesma que eu tenho hoje, depois dos 40 anos. A minha dificuldade que eu tive na juventude, não é a mesma que eu tenho hoje, Mas aquela dificuldade me ajuda a enfrentar a dificuldade que eu tenho hoje. Se eu me fortaleci e eu amadureci diante da prova. Agora, se eu não fiz isso, essa prova se torna uma grande tempestade. Aí eu vou sofrer com a que já passou, eu vou sofrer com a que está hoje, eu vou reclamar de tantas dificuldades que eu tenho, mas eu tenho que aprender a crescer com a vida. E Tiago e Paulo falam para as pessoas que elas precisam amadurecer também na fé, precisam crescer também na fé, precisam crescer diante da prova, precisam crescer diante das dificuldades, precisam crescer diante das provações. E é muito interessante isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, Hebreus 11:1. Fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou a certeza das coisas que não se veem. É interessante nós entendermos esse processo. E eu quero falar aqui sobre algumas características de uma fé morta. Primeira coisa, é uma fé que não transmite, ou uma fé que não resplandece, ou uma fé que não desemboca, ou uma fé que não gera. Eu gosto mais dessa gera. Uma fé que não gera uma vida santa. Primeira característica de uma fé morta é uma fé que não gera uma vida santa. A fé verdadeira é uma fé que nos faz melhor, que diante da dificuldade eu vou ser melhor e vou aprender com aquilo, para que eu possa ser uma pessoa santa. Nós pregamos a mensagem de santidade. Então uma fé morta, ela não gera uma vida santa. A fé morta está divorciada da piedade. É uma fé divorciada da palavra de Deus. É uma fé longe da palavra do Senhor. Eu tenho fé, eu acredito que aquilo vai acontecer. Mas eu não me baseio na palavra para que isso aconteça. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer porque o meu Deus é fiel. Eu tenho fé que isso vai acontecer porque o meu Deus prometeu. Eu tenho fé que isso vai acontecer porque pela palavra de Deus eu sou mais que vencedor. Eu vou tomando a palavra de Deus, isso, mas uma fé morta, ela está separada da palavra.
Uma fé morta também, ela não crê na verdade. Ela não é transformada pela verdade. Ela não chega à mente. Ela não chega ao nosso coração. Uma fé morta, muitas vezes, ela só está nos lábios. Ela só está na palavra. Sabe aquela pessoa que só fala? Mas ela não acredita. Ela não planeja. Ela não desenvolve um pensamento daquilo. Quando eu quero que alguma coisa aconteça, vai gerando uma ação no meu pensamento. Eu vou me preparando. Eu sempre falo às vezes para o jovem, o que você deseja? O jovem fala, não, eu quero um dia estudar fora. O que você está fazendo hoje? Você já está estudando inglês? Ah, você já está estudando, quero ir lá para a região lá do Sudeste Asiático, eu quero também ir para a Ásia. Você já está estudando mandarim? Eu quero ir para a França, você já está estudando francês? Eu quero ir para a Alemanha, você já está estudando alemão? Eu tive um amigo que agora foi para a Alemanha trabalhar. Ele já estudava, agora a esposa, nos 2 primeiros anos que eles estão lá, tem que estudar alemão. Sabe? Mas o que você está fazendo? Eu quero o ano que vem ir para tal lugar. Você já tirou seu passaporte? Sabia que é uma fila, uma dificuldade, até para cadastrar, muitas vezes. Algumas coisas simples, mas uma fé, que eu preciso gerar, ela gera em mim ações. Eu quero passar num concurso, mas está estudando para isso? Eu quero aquela vaga, mas o que aquela vaga exige? Ela exige isso? Eu preciso. Eu dou aula também para o fundamental, e muitas vezes muitos dos meus alunos estão prestando vestibulinho. Todos os anos nós temos alunos que passam nesses vestibulinhos. Mas o que eu estou fazendo para isso? Estou me preparando? Estou estudando além? Além do que eu aprendo na sala de aula, eu tenho me dedicado 1, 2 horas de estudo naquela matéria que vai cair? Então, a importância de uma fé que chega à mente, uma fé que chega ao coração. A fé que não produz vida, que não produz transformação, é uma fé que não é genuína, não é legítima, não é legal, sabe? A fé precisa produzir vida. Mateus 7,21 fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não adianta nós apenas falarmos algumas coisas. Se aquilo não entrar na nossa mente, no nosso coração, algumas coisas não vão acontecer na nossa vida. Uma fé genuína, ela penetra a nossa mente, ela penetra o nosso coração. Eu desejo aquilo, eu quero aquilo, eu busco aquilo. Segunda coisa de uma fé morta. Então a primeira coisa, uma fé que não gera uma vida santa. Segunda coisa, uma fé meramente intelectual, sabe? Uma fé semelhante a apenas uma fé verbal. As pessoas com fé morta substituem obras por palavras, sabe? Gosta apenas de falar, mas não gosta de praticar, não gosta de fazer. Conhecem as doutrinas, mas não praticam. Conhecem a palavra de Deus, mas não vivencia ela na sua vida. Elas têm discurso, mas não têm vida. A fé está na mente, mas não está nos dedos. Não é uma fé que ajuda, não é uma fé que coopera, não é uma fé que contribui, não é uma fé que realmente gera uma ação. É uma fé morta, sabe? Uma fé que não gera uma vida santa, uma fé que é meramente intelectual. Outra coisa de uma fé morta, que não produz frutos dignos de arrependimento. Uma fé morta, sabe? É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Não há arrependimento naquilo que faz. Essa semana eu estava vendo aquela série nova, série não, é um filme, do Schumacher que saiu novo na Netflix. E
E uma hora lá, fala lá, o moço fala assim, mas ele é capricorniano, ele não arrepende, não pede desculpa, não pede nada, sabe? Não tem muito a ver isso, mas no sentido que eu estou falando é que ele não se arrependia das coisas que fazia, não pedia desculpa para as pessoas, e sempre achava que estava certo. Mostrou alguns momentos que nós brasileiros nos lembramos muito, não vimos muito, né? Porque após a morte do Senna, alguns ficaram decepcionados com a Fórmula 1 e não assistiu muito os próximos anos. Mas os próximos anos mostrou um Schumacher ali que muitas vezes não se arrependia de alguns processos. E fala muito legal o filme lá, mas mostrava isso. E não falando do Schumacher específico, mas de muitas pessoas que não se arrependem, que fazem algumas coisas e não pedem desculpa, que fazem algumas coisas e não têm um coração quebrantado, que fazem algo e não pedem perdão para algumas pessoas. E ele tinha essa dificuldade. Depois, né, com outro adversário, que era o Mika Häkkinen, ele melhorou. Ele melhorou nesse processo. Mas, acho que era o Damon Hill e o Villeneuve, ele teve dificuldades nesse processo. E mostra bem claro isso, sabe? Que é importante, dentro de uma fé que não produz arrependimento. Essa fé é ineficiente, inoperante, que não produz nenhum resultado. E ela tem sentimento e não ação. E foi isso que aconteceu com ele. Nesse período ele não teve resultados, porque era difícil para nós. E agora falando da vida espiritual, se nós não nos arrependermos, se nós não pedirmos perdão, se nós não mudarmos de atitude, né, e continuarmos com o coração duro, a nossa fé vai ser morta, a nossa fé será morta. Só a fé justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. A fé, ela vem com várias outras coisas na nossa vida, que produz transformação, que produz vida. Quarta coisa, é uma fé sem nenhum valor, incompleta e morta. Não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo ignorar as necessidades do outro. Tiago diz que a fé sem obras é inoperante, incompleta, morta e não salva ninguém. Não podemos ser indiferentes às necessidades das outras pessoas. Quando ele fala aqui, adianta alguma coisa? Se nós encontrarmos alguém necessitado e não ajudarmos essa pessoa e dizermos apenas, vão em paz, tratem de se aquecer e se alimentar, mas não lhe dermos o necessário, que proveito há nisso? Que proveito há nisso? A nossa fé, ela precisa ser uma fé prática. Aqui eu estou falando dos frutos e da nossa vida, não de uma fé salvadora, tá? Mas estou falando dos frutos da nossa vida. O que nós precisamos fazer, sabe? Aqui logo depois ele fala assim, ó: vocês creem que Deus é um só? Ou você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem. Primeiro eu falei de uma fé morta. Agora, nós precisamos crer e tremer. Crer e tremer também não é uma experiência salvadora. Porque até os demônios creem. Muitas vezes creem muito mais do que os crentes. Né? No que os demônios creem? Primeiramente, eles creem que Deus é um só. Lembra quando Jesus teve alguns embates que apareceu os demônios? E até eles falavam, tu és o santo, tu és o filho de Deus, tu és o Senhor, sabe? Eles creem, os demônios creem na existência de Deus. E muitas vezes nós deixamos de crer. Precisamos crer. Outra coisa,
os demônios creem na divindade de Deus. Os demônios corriam para ajoelhar-se diante de Cristo para adorá-lo. Vamos ver só um momento desse? Está lá em Marcos 3, 11 e 12. Marcos 3, 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhe advertia severamente que não o expusessem à publicidade, ou publicamente, sabe? Até os demônios corriam para se ajoelhar e adorá-lo. Eles sabiam quem era Jesus e se prostravam ante aos seus pés. Outra coisa, os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles sabem que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Eles não negam a existência do inferno. Lucas 8,31 fala: e rogavam-lhe que não os mandassem para o abismo. Os demônios creem que Deus é um só, creem na divindade de Deus, creem no lugar de penalidade e creem que Cristo é o supremo juiz que o julgarás. Eles acreditam no juízo final. Por que nós nos esquecemos disso? Sabe? É interessante isso. E o que mostra isso, que somente crer e tremer diante de Deus não é uma experiência salvadora. Porque os demônios fazem isso, mas eles não são salvos. Tem algo da nossa fé. Uma fé meramente intelectual e emocional coloca-nos apenas no patamar dos demônios. Uma fé que somente crê e treme, mas não experimenta, não vive, não gera frutos, não gera santidade e uma vida de comunhão com Deus, só nos coloca nesse mesmo patamar, sabe? Precisamos, como diz, não na linguagem do futebol, mas na linguagem espiritual, nós vamos estar num outro patamar, tá? Num outro patamar, não somente de crer, mas receber isso para a minha vida e praticar, vivenciar uma fé verdadeira, vivenciar uma fé santa, vivenciar uma fé transformadora, vivenciar uma fé que eu não sou o mesmo de ontem, mas eu fui transformado pela graça de Deus, para viver uma vida para Jesus, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida reta, para viver uma vida santa, para viver uma fé salvadora, que aqui Tiago demonstra essa fé salvadora. A fé salvadora pode ser sintetizada em conteúdo, concordância, confiança. A verdadeira fé envolve o completo do ser humano, o intelecto, as suas vontades, as suas emoções, por completo tudo aquilo, sabe? O que Tiago fala sobre uma fé verdadeira? Primeiramente, uma fé salvadora verdadeira, ela é baseada na palavra de Deus. Para Tiago, essa fé é baseada na palavra de Deus. Abraão teve fé na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Uma fé verdadeira precisa estar baseada na palavra. Eu preciso viver a palavra. Outra coisa, uma fé verdadeira envolve todo o ser humano, o seu intelecto, as suas emoções, as suas vontades. Não é uma fé somente para os momentos cristãos ou para os meus momentos de espiritualidade, mas é uma fé que se evidencia dentro do meu trabalho, é uma fé que se evidencia dentro do meu lar, é uma fé que se evidencia na minha comunhão com os irmãos, é uma fé que se evidencia
na minha comunhão com os meus amigos não cristãos também. Que eu demonstro uma fé verdadeira onde eu estou. Se eu estou lá, né? Ali no clube, e ali eu tenho uma fé verdadeira, né? Eu demonstro e vivo Cristo naquele lugar. Eu estou no meu futebol, eu demonstro e vivo Cristo. Eu estou na minha escola, eu demonstro e vivo Cristo. Eu estou no meu trabalho, eu demonstro e vivo Cristo. Eu tenho os meus amigos lá do pedal, eu demonstro e vivo Cristo dentro daquele lugar. Sabe? E quando eu vou. São várias coisas que eu vou demonstrando e vivendo Cristo. Uma fé verdadeira, então, envolve tudo. Envolve aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. Uma fé verdadeira, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, ela é demonstrada através da vida de um cristão diante da doença, da vida de um cristão diante das necessidades, da vida de um cristão diante de todos os momentos da vida. Outra coisa, por último, é uma fé que conduz a uma ação. Cada um de nós nascemos com um propósito. Eu não consigo realizar o propósito da vida do pastor Rogério. Ele tem um propósito, sabe? Eu não consigo realizar. O propósito da vida do Richard. Ele nasceu com um propósito. E Deus vai usar ele naquele propósito. Então, cada um de nós vamos ser usados. Vida da irmã Alice, ela tem um propósito, né? E Deus vai usá-la naquele propósito. Daqui a pouco vai pisar em terras canadenses com um propósito, né? Lá, e precisa demonstrar esse propósito, não é verdade? Cada um de nós não sabemos para onde Deus vai nos levar, mas o propósito de vida ele deve ir conosco, para que eu possa realizar. Então, uma fé verdadeira é baseada na palavra, envolve por completo todo o ser humano e, ao mesmo tempo, ele nos conduz para uma ação. E eu vou encerrando essa mensagem, deixando um vídeo para vocês. Só vou ler um versículo e deixar um vídeo para vocês. Até compartilhamos com alguns essa semana. Nós nascemos para servir. Nascemos para servir. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Esse é 2 Coríntios 13, de 5 a 9. Ora, rogamos a Deus que não façais mal algum, não para que nós pareçamos aprovados, mas para que vós façais o bem. Embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, porém a favor da verdade, pois nos regozijamos quando nós estamos fracos, e vós sois fortes. E isto é o que regozijamos, a saber, o vosso aperfeiçoamento. Nós estamos em processo de perfeição. Nós precisamos entender que uma fé verdadeira precisa ser vivida e precisa gerar em nós uma vida santa. Amém? Fique com essa mensagem do vídeo também para encerrar, que você nasceu para servir. A sua fé deve gerar frutos e frutos de vida para uma ação prática. Acho que o Gu já colocou aí. Já vai colocar e depois nós voltamos para orar e encerrar o nosso culto. Olha só, num podcast do Simon Sinek, falamos várias vezes dele aqui, né? Falamos. Ele estava entrevistando um cantor.
E aí esse cantor contou pra ele assim, cara, um dia eu parei na Starbucks, né? E era drive-thru, nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru de Starbucks, fui pegar um café. Aí eu pensei assim, ó, vou pagar pra mulher que tá vindo atrás. Viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar pra ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou pra mulher de trás e falou assim, ó, você fala pra ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não está esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Para quem não sabe, a ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? No momento de dor, e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu estava se sentindo melhor e quem deu estava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E ele falou que um dia ele estava cantando numa cidade, né? E aí ele estava hospedado num hotel, e aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou 3 mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele, ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho, me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade. Falei, poxa, como eu queria tomar um café, minha mãe, pagar um café para minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não está mais aqui, mas as 3 estão. Paga para elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, não sei se eu vou, tal. Aí tomou coragem, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim para as mulheres, né, me perdoa, incomodar, tal. Mas, cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu e me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou, andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele e falou assim, o meu filho morreu semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você está experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você tá ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que tá aqui nessa live tá com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito para servir. Isso é cura. Cara, você tá num momento de depressão, depressivo, num quadro, você tá ansioso, você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não, ele falou nem obrigado. Falou nem obrigado. Quando cara, precisar... Faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia? Absurdo. Saber como melhorar, serve alguém. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz... Não falou nem obrigado. Faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara, você imagina Jesus indo por toda parte curando, quanta ocitocina ele experimentava por dia. Amém, amados? Nós nascemos aí para servir e uma fé verdadeira gera em nós transformação, vida e uma ação prática. Espero que você
ao receber essa palavra, possa entender a necessidade de vivermos uma fé verdadeira, uma fé que gera frutos, uma fé que transforma vidas. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, gerando nos seus corações uma fé prática, verdadeira e santa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Um ótimo domingo em nome de Jesus. Temos culto à noite ao vivo nas nossas redes sociais e na semana, quinta-feira à noite, às 8 horas. Deus abençoe sua vida.